Se você está assistindo esse vídeo, pode ser por causa desses 3 motivos. Ou você está inseguro sobre qual terreiro você pode frequentar, ou você se decepcionou com os terreiros que você já frequentou, ou simplesmente você está perdido e não sabe reconhecer em qual terreiro você pode confiar, não é verdade? É verdade. Então, gente, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 sinais que você precisa observar para saber se o terreiro que você frequenta, você pode confiar nele ou não. Salve, povo da Macumba, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu te convido a me acompanhar aqui porque eu tenho certeza que até o final do vídeo você vai se sentir uma pessoa mais segura para continuar seu caminho na religião, seja para encontrar um terreiro ou seja para continuar no terreiro que você já frequenta. Bora lá? Vamos lá então, gente. O primeiro sinal que você precisa observar. As pessoas que frequentam esse terreiro, elas falam bem desse terreiro? Quando você vai procurar um produto para você comprar na internet, o que você faz? Você vai lá e olha as avaliações, não é verdade? Você vê o que as pessoas estão falando bem, se o produto funciona, se presta, se não presta, se tem qualidade. E por que a gente não faz isso quando a gente vai procurar um terreiro? Então, quando você for conhecer um terreiro, não se entrega de imediato naquele lugar e já vai se emocionando e fazendo parte. Procura conversar com as pessoas que estão lá. Vê se esse terreiro é bom, qual a experiência que essas pessoas passaram nesse terreiro, se foi boa, se foi ruim, o que foi falado para elas. Então é muito importante você conversar com as pessoas que estão ali, conversa com as pessoas que fazem parte daquele terreiro, os médiums, pergunta para eles como que foi a entrada deles na casa. E não basta você visitar só uma vez aquele terreiro, vai várias vezes, frequenta, vai em várias giras diferentes, de linhas de trabalho diferentes, procura ver como funciona aquele terreiro por completo e dá uma olhada nas pessoas que estão lá. Essas pessoas que frequentam esse terreiro, elas conseguem ser ajudadas? Elas estão tendo alguma mudança? Quando você for conversar com as pessoas que estão frequentando esse terreiro, você já vai conseguir captar isso. Ah, eu fui ajudado em tal coisa, nossa, as entidades aqui realmente fazem determinado trabalho, fazem um trabalho sério. Assim você já vai tendo sinais e percepção de se esse terreiro é um terreiro ideal ou interessante para você ir continuando, né? Então, um dos sinais que você precisa observar. Segundo sinal que você tem que observar para saber se aquele terreiro pode ser um terreiro confiável. O que as entidades desse terreiro falam? Então é importante que você, quando for passar por atendimento nesse terreiro, não vai só uma vez, né? Passa com diversas entidades, mas não no mesmo dia, né, gente? Por isso que é importante você sempre estar visitando o terreiro. Vai com entidades diferentes, se for possível, né? Conversa, vê o que essas entidades estão falando. Dentro do discurso dessas entidades, você vai conseguir captar qual que é a essência daquele lugar, né? Porque a entidade, né, a incorporação, ele reflete muito sobre a cultura daquele local, né? Sobre o ambiente, sobre como as coisas funcionam naquele local. Então presta atenção no que as entidades estão falando. Estão falando muita besteira? Ou estão falando coisas boas, estão falando coisas que realmente somam na vida das pessoas? Isso é importante observar. E, ao mesmo tempo, filtrar o que essas entidades estão falando, né? Não é porque, sei lá, um Exu está falando palavrão que aquele lugar não presta. Qual é o motivo dele estar falando daquela forma, né? Por que ele está fazendo aquilo? Então, filtra, observa, tenta buscar o significado por trás das coisas, nas entrelinhas, né? Não vai ser rápido que você vai conseguir fazer isso. Por isso que você precisa fazer diversas visitas nesse lugar. Uma coisa muito importante você observar nos atendimentos com as entidades. Será que a entidade sai fazendo afirmação sobre a sua vida? Eu acho meio esquisito quando a entidade, você chega no terreiro, ela já vai fazendo afirmação, por exemplo. Ah, você é uma pessoa assim, 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 você é isso, você é aquilo. As entidades, elas sabem o que precisa ser falado pra gente, né? E muitas vezes eu já vi em vários terreiros, a pessoa chega lá e a entidade sai afirmando um monte de coisa que na verdade não existe. Claro, as entidades vão falar, você é de tal forma, você é isso e aquilo, elas fazem afirmações, mas são afirmações coerentes que realmente fazem parte da sua vida. Então, cuidado com essas afirmações. Não aceita tudo que a entidade te falar logo de cara. E por que eu tô falando isso? Eu percebo que as entidades, ela têm uma postura de fazer mais a gente refletir
do que ter uma postura impositiva, de mandar, de falar, de dizer como as coisas têm que ser. A entidade, ela não fala como as coisas têm que ser. Elas procuram fazer com que a gente pense, com que a gente reflita sobre a nossa vida, né? Para que a gente, por si só, tome consciência dos erros que a gente faz, dos caminhos errados que a gente às vezes trilha ou escolhe, e aí a partir disso ela vai te orientando e você vai conseguindo olhar para um caminho melhor e ir se desenvolvendo. Então, a entidade tem uma postura de te fazer refletir ou uma postura de imposição contra você. É importante observar isso. Outra coisa que a gente vê muito, principalmente em TikTok, gente, a entidade, ela vem para trabalhar. Imagina, você desencarnou, você passou por diversas situações, aí você virou entidade, aí você vai vir para ficar sentado falando... Não, né, gente? A entidade vem para trabalhar, para atender, porque o trabalho é importante para a entidade. É assim que ela, vamos colocar bem entre aspas, gera créditos no plano espiritual para que ela desenvolva o que ela precisa desenvolver lá. Então ela não vai vir para ficar lá sentada a noite inteira fumando, bebendo à toa. E cuidado para não confundir essa questão do fumo, porque às vezes a gente vai num terreiro pela primeira vez, vê as entidades fumando, bebendo e fala, nossa, mas o pessoal tá fumando e bebendo. Procura entender por que os espíritos estão fazendo isso. Claro que tudo tem um limite, né? Mas deixa as entidades terem como elas são e procure entender o porquê que elas estão fazendo. Cuidado para não confundir na entidade algo que você não gosta e por isso você achar que as entidades podem não prestar, por exemplo. A entidade, ela vem para trabalhar, não vem para ficar à toa conversando coisa que não importa a noite inteira. Finalizando o ponto 2, como é que age o guia-chefe dessa casa, desse terreiro que eu estou frequentando? Né? O guia-chefe, ele deixa tudo bagunçado ou você percebe que é uma entidade que age na vida daquelas pessoas, né? Que tá lá à frente, que tá lá conduzindo, que tá lá organizando, que você realmente sente que tem um espírito ali desenvolvendo um trabalho sério na espiritualidade. Então é um outro ponto que você precisa observar. Terceiro sinal, gente, como que é a vida das pessoas que fazem parte daquele terreiro, né? Aqui eu quero especificar mais sobre as pessoas que estão dentro daquela corrente mediúnica, seja os médiums, sejam os cambones, né? Todas as pessoas que realmente fazem parte daquele terreiro. As pessoas que estão naquele terreiro, elas são prósperas, e aqui é importante a gente entender o que é prosperidade. Muita gente confunde e acha que a prosperidade é ter muito dinheiro, mas a prosperidade não é só isso e pode também não ser isso, né? Prosperidade, o que é? É você ter uma vida próspera em todos os sentidos. Você tem bons relacionamentos, você tem tudo que você precisa para viver, né? Que não seja supérfluo, você tem uma boa vida, uma boa casa, um lugar bom para você dormir, um bom emprego, que pode não te deixar rico, mas te sustenta, né? Você tem uma família, seja carnal, seja de laços que você criou ao longo da sua vida, mas a prosperidade envolve tudo isso, né? Então será que as pessoas daquele lugar são pessoas prósperas? Elas se dão bem, elas têm uma vida boa, elas têm bons relacionamentos, conseguem trabalhar bem, conseguem viver bem? É importante observar isso. Outra coisa importante, as pessoas daquele lugar, elas demonstram que elas estão em um desenvolvimento espiritual. Por exemplo, vamos supor que você conhece uma pessoa que ela era de um jeito, aí ela entrou no terreiro e você consegue perceber que ao longo do tempo, aquela pessoa, ela foi mudando, ela foi se transformando em uma pessoa melhor, ela foi resolvendo dentro dela problemas que ela tinha, problemas de relacionamento, problemas de comportamento principalmente, né? Problemas espirituais. Então o desenvolver não é desenvolver as suas faculdades mediúnicas, mas desenvolver na vida, desenvolver como pessoa. Então as pessoas que frequentam aquele lugar, elas demonstram esse desenvolvimento, né? Se você não conhece ninguém nessa situação, converse com elas, tenta conversar com as pessoas que fazem parte do terreiro, pergunta, olha, desculpa te perguntar, mas como que era a sua vida quando você chegou aqui, como que tá agora, você percebe alguma mudança, né, que a espiritualidade trouxe para você? Eu tenho certeza que as pessoas do terreiro não vão se importar de conversar sobre isso com você, né? Se elas se importarem, também já é um sinal aí para você observar que pode não ser legal, mas
é importante conversar sobre isso com essas pessoas. Outra coisa que acontece muito em terreiro, gente, é rolo e confusão. As pessoas não se dão bem, briga. Então é uma coisa a observar nos terreiros. Aquela corrente mediúnica, os médiuns, os cambones, pai de santo, mãe de santo. Essas pessoas se dão bem, se tratam bem. É uma corrente que não tem briga, não tem discussão. Discussão sempre vai ter um atrito entre outro, mas isso sempre precisa ser consertado e é consertado. E isso é um sinal de boa corrente mediúnica. Então é importante observar se essas pessoas se dão bem em todos os campos, não só dentro do terreiro, mas fora do terreiro. Como que essas pessoas recebem os visitantes que chegam no terreiro ou as pessoas que vão lá para serem atendidas no terreiro? As pessoas são bem recebidas? As pessoas se sentem em casa quando são recebidas por essas pessoas que fazem parte do terreiro? É muito importante observar como as pessoas tratam, que isso também vai ser um sinal de que são boas pessoas que estão ali, que são pessoas que estão sendo bem orientadas pelos espíritos. Por fim, fechando o terceiro sinal, como que é a rotatividade nesse terreiro, né? Será que os médiums estão lá há muito tempo? Ou toda hora fica trocando, entra gente, sai gente, não para a gente nessa corrente mediúnica, não tem pessoas que estão lá há muito tempo, só pessoas que estão novas. Por que que é importante observar isso? Gente, se toda hora entra e sai gente, tem alguma coisa errada. Por que que essas pessoas estão saindo? Por que que elas querem sair desse terreiro? Precisa observar, talvez tenha algum problema ali que vai sinalizar que tem alguma coisa errada lá dentro, né? Que as pessoas não conseguem ficar lá. Agora, se é um terreiro que dificilmente alguém sai, e se sai por um motivo muito fora do padrão, as pessoas não querem sair desse terreiro, você conversa com as pessoas, veem que elas querem ficar lá, dificilmente você conhece alguém que saiu, que brigou. Isso é um bom sinal para você observar, as pessoas querem estar naquela corrente. Isso é um bom sinal de que aquele terreiro realmente faz a diferença na vida de quem está lá dentro e é um terreiro que você pode confiar na pessoa que está à frente, pai de santo, mãe de santo, ou no guia espiritual que está à frente daquele terreiro. E se você está assistindo o vídeo até aqui, eu tenho certeza que agora você já sabe como você vai fazer para identificar um terreiro que você pode confiar. Mas eu fico muito preocupado se você não chegou até essa parte do vídeo, porque tem tanta gente procurando terreiro errado, fazendo parte de terreiro que não dá para confiar e eu me preocupo com isso. Então, para você me deixar menos preocupado, coloca aí nos comentários, já que você está até aqui no vídeo, o que é um terreiro bom na sua visão. Que aí eu vou ver lá que você comentou, que você assistiu até aqui, eu vou ficar menos preocupado que você já vai ser uma pessoa que não vai se meter em terreiro furado por aí, né? Deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá certo? Agora me diz, esse vídeo te ajudou? Agora você já sabe como encontrar um bom terreiro? Então, ajuda eu também, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal. Se você fizer isso, o YouTube vai perceber que esse vídeo é interessante para as pessoas, então você se preocupa que os outros macumbeiros precisam saber como encontrar um terreiro legal? Então faz isso que o YouTube vai recomendar aí pro pessoal e a gente vai prevenir o pessoal de cair em terreiro furado também, né? Pra você que ficou aqui, meu muito obrigado. Axé, saravá, tamo junto, pessoal. É nóis!